Que você está compartilhando sua riqueza com a gente. Agora, então, vou provocar, que você é meu professor de provocação. Primeiro, aquele mapa que você mostrou é bem interessante, né, o mapa que você gera, mas aquele mapa ali, na verdade, é fictício, né? Aquele lula ali, aqueles braços ali em arcos, na verdade, você não respeita ali caminho rodoviário, né? Isso, mas não respeita a geografia dos municípios ali, né? Ela vai direto para a central ali, para Ribeirão Preto. Aquela figura ali, os municípios têm um fluxo que mostra pacientes indo e voltando do seu município para Ribeirão Preto e voltando, né? Então ele mostra o fluxo. Então, mas o caminho não é rodoviário. Perfeito? Não é. Então, uma sugestão, se você conseguir incorporar um caminho rodoviário, você certamente com a sua criatividade vai ver fenômenos ali. Isso. Isso, pois é. Foi a experiência do Virgílio, né? Então vale a pena. Então, estou provocando você aí. Outra coisa, você falou da dificuldade de transportar o conhecimento para o gestor, fazer análise. Uma sugestão que o Anderson começou a estudar lá, que na área da computação, não me lembro o nome em inglês, deve ser geração de questões, né? Que você gera em texto, família de questões a partir de dados numéricos, normalmente correlacionais. Então, parece que uma ferramenta Microsoft e outras, própria IBM do MNA está começando a ter, que independente de qual análise seja, saúde ou não saúde, os dados gerados em formato de gráficos, eles possibilitam gerar questões textuais que facilitam o investigador, no caso um gestor, a fazer os próximos raciocínios. Então vale a pena dar uma olhada. Duas perguntas rápidas. Qual que é a similaridade entre o SAE, o Sistema de Avaliação de Hospital de Ensino, né, e o CISAM, ou as diferenças, assim, grosso modo? Porque parece que tem coisa que está lá. Não, é que eu vi que você tem coisa no seu sistema que é do município e não é do serviço que ele lança. Ele não tem dados ali municipais, porque o SAE também não tem município. Acho que para quem não conhece, só menciona o que é o SAE. Que eu acho... o SAE foi um sistema, inclusive, desenvolvido por um ex-aluno do Ivan, que tinha sido meu ex-aluno, que foi o Ricardo, que acabou trabalhando na secretaria. É o sistema de avaliação de hospitais de ensino. Chamava SAU e depois virou SAE. Virou SAU, depois SAE, depois virou, ficou mudando de nome. Ele trabalha em indicadores hospitalares desses hospitais, que são 20 hospitais universitários e um não universitário, um não público, não é isso? E ele trabalha com uma matriz de indicadores que são 4 indicadores de volume, 6 indicadores de volume, 4 taxas. Que foi feito um trabalho, o Bital fez um estudo, quais eram os indicadores mais adequados para você avaliar esses hospitais. Então, o SAE está relacionado com uma das ferramentas do HORA, que é a ferramenta de indicadores hospitalares, certo? Então, a diferença é que primeiro nós produzimos uma matriz de 33 indicadores, inclusive os indicadores da HRQ lá, né? Alguns indicadores hospitalares RIPSA, tá? Nós conseguimos fazer para os 34 hospitais que são públicos e privados, não só universitários, certo? Então nós temos um fator de comparação um pouco melhor, uma matriz um pouco maior, tá? E por que a gente consegue essa matriz um pouco maior? Porque o SAE ele é baseado nos dados capturados decidido por um grupo, pega um pouco das AEHs que são possíveis.
Os nossos dados, a nossa folha de aula é mais completa. Então, a gente consegue fazer essa análise. Entendeu? A comparação é essa, não é CISAM. O CISAM é um sistema de gestão de saúde mental. Aí a gente coleta os dados em tempo real em toda a emergência psiquiátrica aqui na região. Perfeito. A última pergunta é que você mencionou na sua apresentação 4 níveis sistêmicos ali. Eu acho que um é a gerência do dado, outro é a análise. Na verdade é assim, uma é a integração, né, a coleta, né? Uma é a análise, a outra é a auditoria. E aí depois a integração. Quer dizer, o gestor, essa parte da integração, desculpe, de colocar os dados no ar. Quer dizer que você tem um sistema que durante toda a preparação, para efeitos, por exemplo, municipal, regional, eles podem ficar obscuros para todo mundo e só quando você validou aquele relatório que ele sai e aparece. Correto. Certo? E é específico de saúde mental, correto? Não. Não. Eu não mostrei a saúde mental porque o Vinícius vai mostrar. Tá. Não, minha pergunta é, desses 4 níveis sistêmicos, quais deles poderiam ser abertos mediante iniciativa de dados públicos, dados abertos? Qualquer um. Não, porque eles são fechados hoje, né? Essas análises. Esses dados, na minha opinião, eles são dados dos municípios. Na verdade, nós fizemos uma ferramenta. Praticamente, a gente tem os relatórios, mas a gente não fica divulgando esses relatórios. O que a gente quer fazer, ferramenta, é para os municípios. Devolver esses dados para o público de uma maneira geral, cabe aos municípios, à Secretaria Estadual. Eu acho essa iniciativa muito boa. Então, por exemplo, se você tem uma ideia, nós tivemos uma discussão bastante grande, né, sobre a divulgação dos dados do observatório, dos 34 hospitais, né, e Paraná. E nós tínhamos o medo, né, de ficar divulgando. E, para nossa surpresa, o diretor da regional falou, não, esses dados são públicos. Aí nós começamos a falar com os hospitais, né, o HC aqui falou, não, tem que divulgar. É público. Então, a gente começou a ter essas... Porque a gente teve o medo, né? Porque a gente está acostumado com aquela questão do dado, de quem que é. E a gente, então, hoje, os dados do observatório como um todo, a gente divulga. A questão do mapa, como nós estamos fazendo, a Secretaria tem mostrado isso no nível micro-regional. Né? Eles não têm mostrado no nível municipal. A gente tem os dados integrados no nível municipal. Então, como a Secretaria não mostra dali para trás, a gente não mostra também, a não ser que a gente tenha permissão. Sabe que o acadêmico é meio, né, assim, meio devagar. Eu acho que isso é coerente. Mas, a minha opinião, é que todos os dados devem ser abertos, públicos. Não sei se é isso que você perguntou. Professor, novamente, parabéns pelo trabalho com hora, fantástico, fantástico mesmo. Algumas perguntas técnicas. Você trabalha basicamente com o banco relacional. Você tentou trabalhar com outros modelos de armazenamento de informação? Até agora não. Não pensou, não passou por isso, não sentiu essa necessidade? A questão aqui não é sentir necessidade, né? A questão é o seguinte, isso também já foi falado aqui, né? E eu acho que essa é uma questão que a gente tem que aprofundar. Foram levantadas questões que têm que serem trabalhadas para a gente sair do ambiente teórico e partir para a parte prática. Uma delas, a gente estava conversando ali na hora do café, é a educação. Tá? De novo, como pesquisador, eu creio que eu estou no meio de amigos que declaram isso publicamente, tá? Sabe que quem faz verão são os alunos. Tá? Então, eu trago para dentro do grupo uma carga de experiência dos alunos para ajudar a pensar em sistemas para gestão, etc. e tal. Beleza? Então, inclusive, nós começamos atualmente a fazer um trabalho compartilhado de montar uma apostila de ferramentas de desenvolvimento,
tá? Para banco de dados, para páginas web, etc. E tal. Por que você está usando isso? Por que você não usa aquilo? Por que esse é melhor? E como, se você chegar agora, como é que você faz? Entendeu? Agora mesmo, cadê ela? A Verena estava me perguntando, oi Verena, né, porque ela está trabalhando com georreferenciamento, e eu indiquei para ela trabalhar com uma ferramenta chamada PostGIS, né, que é o PostGRI para georreferenciamento, né. Ela falou, a gente precisa pegar isso, a gente precisa ganhar essa experiência. Você sabe trabalhar com ela, Verena, com essa ferramenta? Não. Então, por exemplo, isso daí vai dar um trabalho que provavelmente vai pegar a iniciação científica dela, o mestrado dela, mais alguns alunos, etc. e tal, para começar a trabalhar. Então, assim, eu trabalho com banco relacional porque a minha mão de obra trabalha com banco relacional. Entendeu? Agora, Obrigado. Você temos sugestões e até parcerias para ensinar a gente a fazer outras coisas. Você estava falando também sobre o teu público-alvo, que é o gestor. E concordo com você que é difícil, quando você pensa o gestor de formação, que a gente tem uma certa dificuldade de compreender a análise univariada, e quanto mais variável você vai colocando no bolo, mais dificuldade o indivíduo tem de compreensão. E a análise visual facilita bastante. Por outro lado, eu acho que a saúde no Brasil, ela tem uma dificuldade que quem vai gerenciar a saúde é exatamente quem nunca teve qualquer conhecimento de gestão, que é o médico. E aí ele fica no fetiche de procurar pezinhos dentro de qualquer avaliação. E que quando você faz uma demonstração visual, fala, isso daqui que está acontecendo, você consegue ver historicamente, é muito mais fácil a visualização, mais fácil de explicar para ele os fenômenos. Parabéns aí. Uma coisa, por exemplo, a Natália, a tese dela, né, vai ter essa carga, né, ela está trabalhando com uma estatística de segunda ordem que fala de competitividade em hospitais, né? E é um número esdrúxulo, inclusive, né, Natália? A conta é uma coisa esdrúxula, Paraná. E a gente está querendo fazer uma interface gráfica. Agora, Fred, a gente também é muito purista na academia. E a gente é purista e sonso, né? Porque quando a gente fala que a gente está trabalhando com estatística multivariada, na verdade, você está se exibindo, né? E quando você chega perto do gestor que não sabe estatística multivariada, você diz que é melhor, né? Óbvio que eu estou fazendo multivariada. Na verdade, você não sabe explicar para ele de 2 em 2 dimensões, então você fala que você está fazendo estatística multivariada. Tá? Eu dou um exemplo que é o seguinte, a gente precisa trabalhar a propaganda junto com o gestor, né? Aquela história, todos aqui que são brasileiros, talvez até os portugueses também, já escutaram uma propaganda da Colgate com Plus Action. Camarada, todo mundo compra Colgate porque tem Plus Action. Seja lá o que seja Plus Action. A grande maioria das pessoas que compram a porcaria da pasta de dente é porque tem Plus Action, não sabe inglês. Bom, se é Plus Action, deve ser algum remedinho que os caras põem lá. Agora fica até, não é mais branca, a pasta é branca e azul. Então, a gente tem que ter essa habilidade sensível, né, com os gestores, né, de fazer uma propaganda. A gente tem avançado bastante, por exemplo, com o DRS, nesse sentido. A gente entra com a propaganda, tá, com uma simulação do que dá certo. Os caras fazem, esse é o Plus Action, né? E aí eles começam a voltar para a gente e nos dando feedback de como que deveria ser. Então é muito interessante, porque a gente teve essa experiência várias vezes, que a gente vai e mostra uma primeira vez uma simulação, e aí vai chamando os caras para melhorar, para melhorar, para melhorar. Quando a gente mostra o resultado final, não era nada daquilo que a gente tinha projetado originalmente, porque tem uma carga deles muito grande. E às vezes eles falam, nossa, ficou bom o projeto desse. Não é nosso. O CISAM foi assim. O CISAM, eu sempre falo isso para o Vinícius não está aqui. Se você pega o projeto original do CISAM, a primeira coisa que a gente mostrou como ia ficar, e depois de ter N reuniões com promotores e juízes e etc. e tal, com todos os usuários, tá, saiu uma coisa completamente diferente. E os caras sempre disseram que era aquele nosso projeto original. Mentira, fomos nós eles é que participaram do projeto. Entendeu? O acadêmico ele é muito cioso daquilo que ele sabe, né, e se exibe com aquilo, né? E tem um pedaço disso que atrapalha essa nossa
Estou recebendo uma mensagem. Por favor, fale mais perto do microfone. Pode deixar. Um minuto. 1 minuto já foi faz tempo, né? Então, bom, é isso. Obrigado, Fred. Sim, tinha só uns comentários e uma pergunta também para o Domingos. Antes de mais, ainda relativamente à última coisa que tu falaste sobre a necessidade da academia, está ligada à atividade, à prestação de serviços. Eu normalmente costumo pensar em muito trabalho que faço como investigador e de prestação de serviços como um alfaiate. Entra normalmente alguém a pedir-me um fato à medida e a gente faz o terno. Obrigado, Daniel, está aqui o tradutor automático português-brasileiro. Portanto, a gente faz o terno à medida para aquele sujeito e muitas das vezes não há ninguém no mercado interessado a fazer um terno à medida pelo preço que o sujeito está disposto a pagar. Não é negócio. Eventualmente, alguns desses ternos ficam tão interessantes que depois, então, é criado um mercado e então está no momento de fazer fatos em série e então, se calhar, para uma spin-off ou para uma empresa, pegar nisso e levar para outro nível. Suponho que o que tu falavas há pouco de escalar alguns dos sistemas para o Estado todo é deixar de ser fato à medida para passar para outro nível. Mas acho que se a gente não fizer fatos à medida, é só teoria de alfaiate e é difícil da gente perceber o que é útil e o que não é útil fazer. Portanto, isso era mais um comentário. Relativamente ao trabalho que tu apresentaste, à questão do mapa, gostava só também de dizer um trabalho que nós fizemos há uns tempos atrás com um aluno brasileiro que esteve lá connosco e que nós tínhamos da cidade do Porto uma base de dados com onde moravam os dadores de sangue. E pegou-se nessa base de dados, nas moradas das pessoas, fizemos um ataque ao Google Maps na altura, assim com uns truques, assim, mesmo baixo nível, para conseguirmos ir buscar a georreferenciação, porque só tínhamos a morada, precisávamos da latitude e longitude, mas a gente colocou isso num mapa e depois colocámos também onde é que estavam os centros que recolhiam o sangue. E fomos mostrar isso ao Instituto Português de Sangue, que é quem faz a gestão. E eles ficaram muito surpreendidos porque a localização dos centros era completamente desajustada. Havia centros muito perto uns dos outros e muito longe do sítio onde as pessoas moravam, e por isso eu acho que essa questão da georreferenciação é claramente muito interessante para quem faz a gestão, mas só quando viram o mapa é que perceberam o interesse. Não é? E depois ficou óbvio que tinham que fazer, mas nós tínhamos que fazer o percurso todo até mostrar assim o óbvio, e então nesse momento então é que realmente as pessoas percebem. A questão as questões que eu tinha tem a ver com se vocês têm nos vossos sistemas, ou se estão a pensar ter, logs, audit trails de quem usa o sistema. Ou seja, se vocês vão registando quem está a aceder e como é que acede à informação. E eu digo isto, deixa-me só dizer o seguinte, eu digo isto porque isso, nos sistemas em que eu tenho estado envolvido, dá-me um poder enorme junto do cliente final. Eu já tive hospitais a dizer que não querem usar mais um sistema meu porque a administração achava que ninguém usava. E eu depois chego lá, não é mentira, não é? No último mês tive 700 pessoas diferentes a usar o sistema. Vocês podem desligar, mas percebam que têm 700 usuários que usam o sistema. E também nos dá a hipótese de nos protegermos quanto à questão da confidencialidade e das questões legais. Não sei se aplica muito a este caso em particular, se há muita informação sensível, e essa era uma das perguntas que eu te queria deixar, mas é muito importante a gente começar a ter o hábito de registrar os acessos todos para depois então nos protegermos desse tipo de... Tipicamente o acesso a esse sistema são feitos pelo que a gente chama de... Os usuários do sistema, eles sempre já começam no nível de gestão, né? A Natália chegou até a apresentar um trabalho relacionado a isso no último QBIS, né?
é sempre no âmbito de gestão. Então, são gestores hospitalares, gestores municipais, gestores estaduais, né, em vários níveis, né? Então, sim, nós necessitamos, e isso é uma coisa que é urgente, né, a fazer uma avaliação de quem está consultando o sistema, quando, como, o que ele pega, o que ele não pega. Nós não fizemos isso ainda. Isso é uma coisa que é urgente fazer, caracterizar esse tipo de coisa. O problema, Ricardo, é que faz alguns anos que nós estamos agora, com a tese do André, isso talvez fique até um pouco mais claro para a gente, que a gente está tentando entender ainda os hospitais parceiros que mandam dados para a gente. Porque aconteceu uma coisa, né, desde quando o CPDH foi criado, que foi a informatização sistemática dos hospitais, cada um com um software proprietário diferente, certo? E que nos abandonava, né, por outro motivo, porque antes eles mantinham um funcionário para escrever na folha de alta para a gente. Hoje, com a informatização, esse funcionário ficou caro. Eles mandaram esse cara embora e chamaram a gente e falaram: não vou mandar mais dados para vocês. Então nós tivemos assim, tipo, a preocupação de ir lá. O Milton chegou a participar disso, né? Tipo, não, por favor, pensa na tradição, Paraná, Paraná. Então vamos fazer o seguinte: qual é a sua software house? Tá? Ah, é tal? Beleza. A secretaria estava financiando a gente estava rico, né? Então a gente chegou e falou o seguinte: beleza, então vem cá, software house, vem cá, ó, esse daqui é o nosso layout de ficha de alta, tá? Tira a ficha de alta aí, quando os caras tiverem. E nós pagamos esse serviço para todos os software houses. Pagaram a integração. Isso. O que não foi uma coisa muito boa ainda, em termos de interoperabilidade de sistemas. Mas era emergencial, porque a gente estava perdendo os hospitais, certo? Então nós gastamos um tempo aí em que ainda estamos gastando esse tempo e nós temos que resolver questões específicas e fundamentais, tá? Que estão relacionadas aos usuários hospitais. A partir daí, a gente já tem alguns estudos, alguns views desse outro público para poder estudar esses gestores de uma maneira que nem gente grande. Entendeu? Essa questão você fala da qualidade dos dados, da continuidade da produção da qualidade dos dados. Nós temos aí um grupo de pessoas que fica observando a qualidade dos dados emitidos em tempo real, né, a turma do CPDH. Isso a gente precisa automatizar o mais rápido possível. Fala. Não, eu queria comentar o que o professor falou, a questão desse log de
marcassem as 2 horas para a palestra das 2, né, efetivamente. Tá? A Sara ela vai dar um recado. Só avisando os palestrantes que o almoço vai ser na escola de enfermagem. Os convidados.